Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá? A nossa live, tá? Tudo bem, o pessoal aí tá chegando? Tudo bem? Boa noite, Mirella. Boa noite, Júlia, acabou de entrar. Estamos chegando, estamos aí. Boa noite, Mirella. Boa noite, Eduardo. Então eu tinha avisado, né? Eu tinha avisado nos stories, eu tinha avisado no grupo de alunos que nós teríamos essa live. Oi, boa noite. Boa noite, Júlia. Né, estamos aí. E aí, boa noite. Então o pessoal está chegando, né? O pessoal está sendo avisado. Aqui estamos para a nossa livezinha a respeito do Naim do Brasil. Porque muitas pessoas perguntaram a respeito do Naim do Brasil. Vou avisar aqui o pessoal no grupo de alunos que a live começou. Live no Instagram começou. Me ensina a escalar paredes com o poder da... Já pensou? Análise do Naim do Brasil. Muito bem, very well. Já temos 8 presentes aqui na nossa live, né? Já temos 8 pessoas, 9, e o pessoal tá chegando, Muito bem. Então assim, deixa eu ver até se tem o recurso aqui que eu tô buscando. Não. Pois é, aqui não tem como eu compartilhar a tela com vocês, né? Naim é tipo mapa natal chinês, mais ou menos. Tem como observar isso do Naim no Bazi Calculator? Tem sim. Eu só não sei se vai ter na versão gratuita. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar sem estar com meu login. Tem sim. Tem uma opção lá no Bazi Calculator. É opção gratuita, inclusive. Uma opção gratuita, Naim. Né? Precisa selecionar nas caixinhas, exatamente. Na caixinha de opções, depois eu vou né, fazer uns screenshots e mostrar para vocês como é que a gente faz. Eu marco todas as caixinhas. Né? Sobre força do mestre dia eu marco tradicional e calendário lunar, né? Calendário lunar. Isso aí. Precisa selecionar nas caixinhas, exatamente. Muito bem, gente. Então, olha só. Hoje a gente vai analisar o mapa do Brasil de acordo com o Naim. Tá? Isso aqui é uma leitura mais profunda da natureza de uma nação. E a gente pode muito claramente extrapolar isto aqui para um mapa natal. Tá? Isto aqui é uma palhinha, tá? É uma palhinha mesmo, é uma microanálise para vocês entenderem como é que a gente pode fazer análise de uma empresa, análise de uma nação, muitas coisas a partir do caráter do Naim. Tá? Naim, para quem ainda não sabe, está aqui presente, tá? Ou está vendo a gravação, porque eu vou deixar a gravação aqui disponível. Naim é o que a gente chama de margem melódica ou melodia recebida, né? Ou ressonância recebida. Isso aqui é o que a gente convencionalmente chama de Naim. Tá? E o Brasil ele tem os seguintes pilares. Tá? Prestem atenção. O Brasil tem os seguintes pilares. Se alguém quiser colocar aqui no comentário da live, né? Já me ajuda bastante a fixar isso aí, porque né, enquanto eu estou falando é complicado deixar aqui no comentário. Assim, o Brasil, ele nasceu em 1822, ele nasceu no ano do cavalo de água,
nasceu no ano do cavalo de água, no mês, né, do macaco de terra, né, mês do macaco de terra, né, nasceu no mês do macaco de terra. Ele nasceu no dia do cavalo de madeira, né, e na hora do macaco de água. Então aqui a gente tem vários simbolismos bem interessantes, né, envolvidos. E aí a gente vai fazer a análise dos Naim, né, que são bem importantes assim de serem analisados, porque através do Naim a gente vai entender bastante da natureza de uma pessoa, vai entender muito da natureza de uma nação, né? Então, vamos dizer assim, é bem importante que a gente conheça bem o simbolismo do Naim para a gente conseguir inferir, né? Para a gente conseguir fazer essa interpretação, né? Então, assim, vamos lá. O que falam os Naim? Tá? E os Naim, em grande parte, eles são deduzidos a partir dos binômios, num primeiro momento, né? Então, quando eu for falar no curso a respeito de Naim, eu vou fazer uma associação direta com os binômios, num primeiro momento, né? E mais para frente, caso haja, né, a gente vá vendo que a evolução está indo bem, a gente também pode fazer uma relação com os hexagramas, né? Então isso vai ser bem bacana, né? Pilares Brasil, ano cavalo de água, mês macaco de terra, dia cavalo de madeira, hora macaco de água. Então vocês percebam que tem só 2 signos no país, é cavalo e macaco, né? E uma coisa bastante interessante, até uma coisa que eu vou comentar em uma live futura, é que o Brasil e os Estados Unidos têm até uma certa semelhança, vamos dizer assim, né? Porque os Estados Unidos é um país que nasce no ano do macaco, no mês do cavalo, e o Brasil é um país que nasce no ano do cavalo, no mês do macaco. Então a gente tem os 2 mesmos signos ali, só que uma presença invertida, vamos dizer assim, né? Uma presença invertida. Antes de eu fazer a análise também, eu quero avisar para vocês que estão abertas as inscrições, estão abertas, né? Está aberta a possibilidade de entrada na Academia Confucionista de Artes Tradicionais. Tá? O que é essa Academia Confucionista? Já falei nas lives, vou falar aqui de novo. É um espaço de formação continuada e vitalícia para quem entrar agora, né, em artes tradicionais chinesas e confucionismo. Então, ali na Academia Confucionista, a gente vai ter uma integração entre o ponto de vista confucionista e as artes tradicionais chinesas, com o tempo que é devido e com o acompanhamento que é apropriado, vamos dizer assim. Porque até agora eu tive lançamentos de curso, né, a gente foi vendo a questão de cursos, mas em nenhum momento a gente teve um acompanhamento tão próximo assim. O mais próximo que teve disso foi quando a gente teve aquela premiere de fisionomia, né, que tinha vagas bem limitadas, só tinha 10 vagas e encheu as vagas e em 2 dias tinha fechado a turma, né? Em que ali a gente teve um acompanhamento mais próximo, foi muito satisfatório, foi muito legal, né? Ali a gente conseguiu fazer esse acompanhamento. E essa comunidade, nessa academia confucionista de artes tradicionais chinesas, vai ser algo ainda mais intenso do que isto. Quem está lá no grupo de alunos, você vai ter uma experiência semelhante à do grupo de alunos, só que mais focado para o estudo. E frequente. Todo dia a gente vai ter alguma coisa lá. De material para estudar de forma escrita, vocês também vão ter assim, excertos de textos tradicionais. A gente vai comentar esses textos tradicionais durante algumas aulas, né? Sobretudo quando a gente for adentrando o aspecto mais avançado do Naim e outras artes mais para diante.
porque essa academia confucionista ela vai funcionar por eixos. Então, o primeiro eixo vai ser o eixo da astrologia chinesa, o eixo do Bazi, né? Então, quem entrar agora e ainda não viu o curso básico nem o intermediário, vai entrar no pacote dessa entrada aí. Entrada vitalícia, você não vai precisar nunca na sua vida renovar. Então, é uma vez para sempre. E daí, se você para pensar um pouco, como a gente vai ter aula o ano inteiro, e depois, na próxima vez que eu for fazer outro eixo, a gente vai continuar tendo aula e você não vai precisar pagar nada. No final das contas, se você ficar tempo suficiente ali na academia confucionista, as aulas vão valer o quê? R$2 cada uma, R$1 cada uma, centavos, daqui a pouco vai ficar quase de graça de tanta aula que vai ter. Só que quem entrar depois da Black vai ter que renovar todo ano. Entendeu? Então essa é uma promoção exclusiva da Black. O vitalício é exclusivo da Black. E quando fechar o número de vagas pretendidas que a gente vai encerrar também a Black. Fechou. Porque essa turma inicial não é nem interessante para nós, né, aqui na Academia Confucionista, que a gente tenha gente demais. É bom que a gente tenha um núcleo, né, de interessados, um núcleo de pessoas que realmente querem aprender as artes chinesas por um tempo prolongado, né, com um bom acompanhamento, e depois o restante vai se inspirando no bom exemplo dessa primeira turma, né? Então esse é o compromisso, esse é o meu objetivo, inclusive ter um bom núcleo de alunos que eu conheça bem cada um deles, né? Porque cada um vai ser encorajado, cada um vai ser convidado a demonstrar pelo menos aquilo que entendeu, né? Para compartilhar ali entre a gente. Então hoje eu vou dar uma pequena amostra grátis do tipo de compreensão que a gente pode ter a respeito de alguém, ou até mesmo a respeito de um país, porque a gente vai falar do Brasil, através da análise dos Nain, tá? Então vamos lá. O que é o Nain do ano? O que é o Nain do ano do cavalo de água? Muita gente que está assistindo a live agora, ou ao vivo, ou está assistindo a gravação, sabe que o cavalo de água ele é significado, né, por Wang Liu Mu. Wang Liu Mu é a madeira do salgueiro, a árvore de salgueiro. O que é o ano? O ano, e aqui é muito, muito importante salientar, só pelo signo e elemento do ano a gente não pode inferir muita coisa, senão os aspectos mundanos, senão as relações, algumas eventualidades que acontecem na vida da pessoa, sobretudo ali na infância e adolescência, através do pilar do ano. Mas o Nain não age assim. O Nain não age assim, ele não se refere a relacionamentos inicialmente. O do ano certamente não se refere a relacionamentos. Ele se refere a uma coisa muito mais profunda, que é a realidade do céu anterior. Ou seja, aquilo que há de essencial, aquilo que há de mais verdadeiro com relação à individualidade do sujeito, antes da manifestação dele nesse mundo. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito profundo, porque isso aqui se refere a esse núcleo mais profundo a respeito da individualidade da pessoa antes da manifestação dela nesse mundo. Tá? Então aqui a gente pode propriamente falar o seguinte: o cavalo de água, o cavalo é um signo de fogo, e a água Yang ela interage até que bem com o signo do cavalo, né? É um binômio que tem assim uma certa harmonia interna. Porém, esse é um binômio que se transforma, né? Ele é co-significado, ele tem um co-significador, que é o Nain da madeira do salgueiro, né? Yang Liu Mu. Então, o que significa o Nain do ano? O Nain do ano significa, olha só que coisa interessante, significa o aspecto da vocação profunda. Então, quando a gente faz análise de vocação no mapa natal, sem Nain, nada feito. Sem Nain a gente não analisa a vocação. Porque a vocação tem uma relação com
esse aspecto muito profundo e anterior à manifestação neste mundo. E aquilo ali se refere também ao modo através do qual a pessoa vai se ver profundamente realizada de viver, de realizar suas ações, de realizar uma obra. E Yang Liu Mu se refere à madeira do salgueiro. A madeira do salgueiro é o seguinte, tá? É uma madeira do pântano, tá? Madeira do salgueiro, madeira do pântano. É uma madeira que cresce à beira d'água. É madeira flexível, graciosa e que não resiste a uma excessiva secura, né? Não por acaso a gente vai notar o seguinte, tá? Que a madeira do salgueiro é uma madeira muito refratária ao excesso de fogo, tá? Então, veja, os Naim, eles têm um elemento que muitas vezes não bate com o signo e não bate com o elemento do tronco celeste. Porque a lógica do Naim, ela não é exatamente derivada do binômio, né? A gente não vai encontrar na lógica elementar do binômio o sentido do Naim. Entendeu? A coisa é um pouco mais profunda do que isso, né? um pouco mais relacionado à manifestação do céu anterior. Enquanto que a relação entre o tronco celeste, ou seja, o elemento, e o ramo terrestre, que é o signo, é uma manifestação do céu posterior. Só que pelos sinais do céu posterior, nós podemos deduzir por analogia, né? Não analogia direta, mas uma analogia indireta, aspectos do céu anterior. Tá? Então, sabe, é um desenvolvimento das artes tradicionais chinesas. O Naim é, inclusive, anterior à arte dos 4 pilares, né? Então, o que seria a vocação profunda do Brasil enquanto cavalo de água? Tá? É interessante que a madeira do salgueiro, né, a madeira do chorão também, como diz, né, que é a árvore, é uma árvore muito frondosa, né? Quem já viu um salgueiro aqui deve saber, é uma árvore assim, muito frondosa e que ela cai, né? As folhas caem, os galhos caem, assim como se fosse, como se ela tivesse em cascata, vamos dizer assim. Então você já nota uma qualidade aquosa nessa árvore, né? É uma árvore que se amolda ao ambiente, ela se adapta. Então, primeiro de tudo, uma vocação que se relaciona à adaptação. Adaptação, né? E aí a gente vai notar o seguinte, existe uma relação entre a natureza do Naim e a natureza do binômio, né? Então veja, é muito interessante a gente notar que a partir da fundação do Brasil, a descrição do Naim parece como que de uma pintura, certo? Pensaram por esse lado? Sim, exatamente, é uma imagem arquetípica. Que a gente está falando de arquétipo, né? Só que aqui é um arquétipo de uma realidade mais elevada, né? Então, assim, o ano, sempre para o chinês tradicional, lá muito antigamente, o ano ele era sempre mais importante do que o dia, sobretudo por esse aspecto vocacional, né? Então, a madeira do salgueiro, ela é um significador de uma árvore acolhedora, que tem uma sombra frondosa. E a gente vai notar que desde a fundação do Brasil, pelo menos ali no primeiro século do Brasil, né, muito forte isso, o Brasil ele se tornou a casa de pessoas de muitas nacionalidades diferentes, né, que vieram para o Brasil, um país muito vasto e bastante acolhedor, né, e principalmente por causa desse aspecto da madeira do salgueiro estar associado com o tronco celeste de água, né, do cavalo de água, e esse fogo interiorizado ali também no cavalo, já dá conta do seguinte, trata-se de um país que acolhe e consegue, vamos dizer assim, misturar. Todo mundo fica debaixo daquela árvore de forma indiscriminada. Além de acolher, absorve. Então, quer dizer, o Brasil ele tem uma característica muito interessante que é a seguinte, quando as pessoas que vêm de fora passam aqui tempo suficiente, você já não pode mais dizer que elas sejam nativas da cultura de onde elas vieram. Elas são brasileiras. Porque aqui é um país em que as pessoas elas são absorvidas. Elas se miscuem aqui no
no Brasil, né? Então, é um país que, em princípio, os povos não se fecham em sectos, vamos dizer, né? É estranho à natureza do Brasil você ter um povo que se fecha em um gueto, né? Você ter um povo que se fecha numa comunidade fechada. Isso é estranho para o Brasil. Já não é estranho para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos é uma nação fundada nessa premissa, né? Você chega aqui, pode viver a sua religião, você, né, funda a sua comunidade, você vive lá de acordo com seus costumes. Aqui no Brasil não. Aqui não tem isso. A cultura brasileira é uma cultura assim que dissolve essas muitas culturas dentro de um caldeirão. A cultura americana já não é assim, né? Então, assim, os elementos estrangeiros nos Estados Unidos são elementos que formam comunidades fechadas. Aí você tem o ítalo-americano, você tem o irlandês americano, né? Você tem o vietnamita americano, você tem o chinês americano, você tem o japonês americano, né? Americanos, obviamente. Mas eles fortalecem de tal forma a identidade deles que parece que eles são mais enfáticos com essa identidade herdada do que os próprios nativos dos países hoje em dia, né? Um ítalo-americano, né, ele afeta muito mais a italianidade dele do que o próprio italiano, né? Mesma coisa, você vai ver, né, o irlandês americano, ele afeta muito mais o aspecto irlandês dele do que o irlandês da Irlanda. E assim vai, né? Por que isso acontece? É porque lá nos Estados Unidos, essas identidades, pelo próprio mapa do país, né, depois eu vou comentar mais, é muito enfatizado o delineamento, as fronteiras entre uma comunidade e outra, entre uma pessoa e outra, né? Não entra na minha propriedade, né? Então, assim, a minha propriedade é o meu local sagrado, é onde eu vivo do meu jeito. Quem tá lá fora, quem vive lá fora. Vai ficar gravado assim, tá? Essa live aqui vai ficar gravada. Enquanto aqui no Brasil isso não acontece, tá? O que acontece aqui no Brasil é que o sujeito que ele chega, sei lá, né? Ele chega ali da Itália, ele logo vai para uma cidade que tá cheia de nativo e ele até pode, né, ficar ali fechadinho numa comunidadezinha por um tempo, mas depois ele virou brasileiro. Ele tá todo misturado na cultura já, né? Ele come o churrasco, entendeu? Ele come a feijoada, ele não estranha coisa nenhuma, ele é brasileiro mesmo. Não dá 2, 3 gerações, ele tá falando português plenamente como todo mundo, né? Ele tá bem misturado na cultura. Então, o Brasil, ele tem essa qualidade, ele acolhe, né? Ele tem um aspecto acolhedor, mas ele tem um aspecto de mistura também. O Brasil é uma grande mistura. Então, por exemplo, né, a pessoa chega aqui, aqui a gente é, sei lá, né, você pode dizer que você é descendente de algum povo, né, tranquilo, super top. Mas olha, você está no Brasil. Se tem uma coisa que é muito comum aqui no Brasil, é a seguinte, né? O sujeito, eu sou, sei lá, o sujeito diz, eu sou italiano. Logo vem um BR, né, um brasileiro, e diz, que italiano, rapaz? Você é brasileiro. Você nasceu ali, sei lá, em Jacarepaguá, você é brasileiro que nem eu. Não vem com essa, não vem com esse fingimento. Isso já não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outras nações, onde essa identidade étnico-cultural, ela é bem delineada e muito encorajada. Aqui no Brasil não. Se encoraja o quê? A mistura mesmo, né? Então, aqui no Brasil, nunca fez sentido, por exemplo, conflito de raça. Isso aqui nunca... Assim, como em outros países em que isso era uma questão muito, muito séria, aqui no Brasil nunca teve isso. Originalmente nunca teve. A coisa foi enxertada. Uma coisa estranha enxertada aqui no Brasil. Esse negócio assim, guerra racial. Que não faz... Se você vai ali no canteiro de obra, para eles não faz sentido nenhum. Absolutamente sentido nenhum. E pelo Naim do Brasil, o Naim do ano do Brasil, não faz sentido nenhum a gente falar de sectarismo de étnico-racial, não faz sentido nenhum, né? Até porque vários aspectos de várias culturas se misturaram de tal maneira no que a gente chama de cultura brasileira, que a gente pode ver contribuição de tudo que é tipo aqui. E ao mesmo tempo é muito difícil da gente definir o que é cultura brasileira. Ao mesmo tempo não é difícil você definir o que é cultura americana.
coisa bem definida. Aqui no Brasil você não sabe dizer que cultura brasileira. O brasileiro não sabe dizer, o estrangeiro até sabe, ele olha e percebe. Você é brasileiro, dá pra ver que você é brasileiro. Os outros percebem, mas eu não percebo, porque esses elementos eles estão todos maçarocados, né? Então a gente vai ver o seguinte, tá? Uma grande desvantagem da madeira do salgueiro é que ela é uma madeira que originalmente, né, quando a gente percebe o estado da madeira, do elemento madeira, no ano do cavalo, a madeira tá morta no cavalo, né? É o estágio da morte da madeira. E o que acontece com a madeira morta? Muito facilmente ela apodrece e ela perde a raiz. Da mesma maneira, é muito fácil para o brasileiro mudar de ideia, né? Virar a casaca. Vamos dizer, esse é o grande problema que a gente percebe num Naim mal vivido. Tá? Uma vocação mal vivida, ela tem um aspecto perverso também, né? Que é a falta de firmeza real na convicção, na crença, na fé, firmeza mesmo, radicalidade. O brasileiro não quer ser radical. O brasileiro tem um certo horror a ser radical, vamos dizer, né? É por isso que aqui, num país com Naim da madeira do salgueiro, é muito próspero, né? Se prosperam muito sistemas de crença que sejam muito inclusivos e exijam muito pouco do praticante, né? Exige muito pouco da prática pessoal e exige muito mais da aparência, vamos dizer assim. Então é muito fácil você convencer uma pessoa a ser religiosa aqui no Brasil se você der uma estética religiosa para ela. Se você der um papel social relacionado àquela religião. Mas se você começa a exigir muito dela, né, você começa a exigir exercícios espirituais, vai ser difícil ela manter a constância, porque não é uma cultura com fortes raízes religiosas. No Brasil não tem fortes raízes. O Brasil tem fortes sentimentos religiosos, mas não raízes de prática religiosa. Isso é muito característico da madeira do salgueiro no pior aspecto, né? Então ali o que precisa? A madeira do salgueiro, ela precisa de ela precisa de um incentivo, vamos dizer assim, né? Ela precisa de um freio, ela precisa ela precisa de poda, vamos dizer assim, né? Isso é bem interessante, né? Ela precisa de uma ênfase, né? numa prática real. Ou seja, o Brasil ele precisa de disciplina. E essa é a disciplina moral que o Brasil precisa. É bem interessante porque não é uma coisa que brote naturalmente no Brasil, é uma coisa que precisa muitas vezes ser ensinado por alguém que chega de fora com uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva, vamos dizer assim, que olhe para o Brasil e diga assim, não, você é sem forma, você não tem forma, né? Você precisa de princípios, vamos dizer assim, e principalmente assim, princípios relacionados ao aspecto prático propriamente dito, né? Bom, então assim, o Brasil no melhor aspecto, ele é muito pacífico. A gente nota que o processo de independência do Brasil foi quase sem derramamento de sangue, não teve grandes conflitos, né? Não houve uma guerra civil, né? Aqui, pessoas de Cabra de Água, por terem o mesmo Naim, terem as mesmas dificuldades, parecidas, mas diferentes, tá? Então, assim, de acordo com o binômio, a gente vai ter outros tipos de relação entre o Naim e o binômio, tá? Porque o Naim é uma coisa que está apartada do binômio. O binômio ele não tem como agir sobre o Naim, mas ele pode ser receptivo ou refratário ao Naim, né? O cavalo de água, em princípio, ele é um binômio bastante receptivo à natureza do Naim, né? O que fortalece bastante a ação do Naim, mas dificulta, ao mesmo tempo, o aspecto da consistência, né? É mais fácil para a cabra de água ser consistente na vivência do Naim da madeira do salgueiro
do que para o cavalo de água ser consistente, né? Qual seria um estilo de melodia associado à madeira do salgueiro, professor? Estilo de melodia... O que você quer dizer com isso? Música? Estilo musical? Bom, vamos lá. Uma coisa muito interessante, né, a respeito desse aspecto da madeira do salgueiro é o seguinte, tá? Ao mesmo tempo em que há um grande acolhimento, existe o reforço da unidade. Então a madeira do salgueiro no melhor é uma madeira íntegra, ou seja, que consegue agregar os elementos sem, vamos dizer assim, agregar sem segregar. Agrega e mistura. E ao mesmo tempo mantém aquilo como uma unidade. É por isso que o Brasil ele nunca perdeu território. Até onde me consta, ele nunca perdeu território. Só ganhou mais território e manteve esse território, inclusive, né? Então, quer dizer, essa madeira do salgueiro, ela foi fundamental para manutenção da unidade de um território enorme. O Brasil é um país-continente. É um dos maiores países do mundo, né? Então, assim, toda tentativa de fracionamento do Brasil fracassou. E a coisa vai continuar sendo assim até que venha algum grande conflito sobre a madeira do salgueiro, tá? Então é bem importante, a gente está chegando até num ponto de inflexão daqui a pouco, com relação a isso no Brasil, porque se a gente olha a história recente, a gente teve um agravamento muito complicado dos piores aspectos da madeira do salgueiro aqui no Brasil, né? Então, o que seriam falhas graves, né? Falhas graves com relação ao Wang Liu, né? Por exemplo, o fato de quase sempre a gente ter algum problema de tipo religioso aqui. Então, no próprio Império, teve a questão religiosa, em que, né, por conta de uma diferença entre o Vaticano e o Imperador, se aboliram né, os bispos aqui no Brasil, né, ou seja, não podia mais ter bispo, as ordens religiosas quase morreram aqui no Brasil, né, e isso foi uma quebra do mandato celeste nesse tempo, e foi um agravamento terrível da pior natureza da madeira do salgueiro, né. E desde então se percebe que todo tipo de religião, né, todo tipo de seita desviante prospera aqui no Brasil, né? Você percebe que quanto mais desviante, mais próspero. É bem interessante isso, né? Porque você percebe que quanto mais tradicional, menos prospera. Quanto mais desviante, mais próspero. Então, geralmente, quando você tem um crescimento absurdo de algum movimento ou de alguma tendência de tipo espiritual, religioso aqui no Brasil, você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar e desconfiar muito. Porque a chance de aquilo ali ter erros graves, né, ter problemas graves é muito grande. Tá? Porque aqui é o país onde as crenças e as ideologias falidas vêm para florescer. Né? Aqui é uma espécie de sumidouro do pior do pensamento do mundo, que foi rejeitado em outras partes do mundo, aqui e floresce. Né? Aqui ele encontra um terreno fértil. Porque a madeira do salgueiro é a madeira do pântano. Então, no pior aspecto, o Brasil é um grande pantanal, sabe? É um grande alagadiço, aonde só cresce aquilo que cresce né? Onde tem água parada. As coisas vão para apodrecer ali e prosperar, vamos dizer assim. Elas prosperam na podridão. E isso é um grande problema, porque já denota o seguinte, que quanto mais dissoluta é a crença ou a ideologia, maior é a chance de prosperar num país que está vivendo mal o Naim da madeira do salgueiro. Tá? Então, mesmo os nativos que têm o madeira do salgueiro no ano, eles têm que prestar muita atenção para eles não virarem relativistas com relação à fé deles. Né? Em tudo vale, né? Fazem buffet, inclusive, né? Buffet espiritual. Não, vou pegar uma prática de uma religião, vou pegar uma prática de uma outra religião, né? Eu tenho uma religião aqui, mas aí eu vou no culto da outra religião, porque ali parece bonito,
Mas eu não me converti àquela religião, né? Eu tô indo lá porque eu acho legal, eu acho mais legal do que da minha, inclusive. Isso eu já vi um monte de gente com Naim da Madeira do Salgueiro, tá? Que faz uma maçaroca espiritual e acha que está vivendo uma baita de uma vida espiritual com isso, quando não, né? Ele só está sendo um típico brasileiro, no pior aspecto. Né? Aquele brasileiro que ele vai no centro espírita e no domingo ele vai na missa e depois só para garantir ele vai no terreiro, né? Então ele misturou tudo ali. Ele acha que tem uma super vida espiritual por causa disso. Eu compro um livro do Osho e segue as máximas do Osho, então ele misturou tudo e não está seguindo nada. Ele não está seguindo nada. Ele é um curioso a respeito de práticas espirituais religiosas, não está fazendo coisa nenhuma. Isso é uma coisa típica da Madeira do Salgueiro, tá? E quem nasce numa nação assim tem que tomar um especial cuidado para não se ver enredado por este vício que é muito, muito fácil de ter no Brasil, né? Um país cujo Naim seja Madeira do Salgueiro no cavalo de água só padece desse problema muito grave. Outra coisa, tá? É que a madeira do salgueiro é madeira mole. Então é madeira que se dobra. Você percebe que é muito difícil a madeira uma árvore de salgueiro tombar, porque ela é molinha, sabe? É difícil dobrar a madeira do salgueiro, né? Então, quer dizer, é madeira que segue o vento. Então o Brasil é assim, pródigo, ele adora seguir a moda vigente. O Brasil não tem resistência nenhuma às modas, né? Nenhuma resistência. E o pior de tudo, assim, além de não ter resistência, ele dissolve dentro da cultura brasileira e a coisa fica aguada. Ela perde a característica original e aqui ele vira um monstro, vira alguma outra coisa, vamos dizer assim, né? E piorado, fica piorado ainda por cima, né? Perde a essência original e aqui vai se misturando com toda a série de elementos que, por conta da mistura, perderam sua essência original e viraram alguma outra coisa aqui, e já entra aquela coisa ali e vira algum outro negócio, e quando vê é um negócio tipicamente brasileiro, porém importado. Isso é muito interessante, até no campo intelectual é assim, né? Aqui no Brasil é muito perigoso esse aspecto, né? Da pessoa ela adapta tudo ela adapta, tá? A pessoa não tem observância com a ortodoxia das coisas, ela não se importa se a coisa é clássica, se a coisa é tradicional, ela não se importa se é tradicional, né? Porque é o signo do cavalo, e o cavalo ele é muito utilitário, né? Ele é muito prático. Então aqui é ser utilitário e prático com coisas espirituais. Ser utilitário e prático com ideias. Sem compreender exatamente qual é a essência profunda daquela ideia ou daquela prática espiritual. Não, é só porque a coisa funciona. Eu vou pegar o que funciona e só que eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho aqui. Não, eu vou integrar tudo. Porque o Brasil é um país que integra tudo, entendeu? Ele abraça tudo. Só que no pior aspecto, isso significa o seguinte: quando aparece uma novidade na Europa, principalmente na Europa, né, no campo intelectual, o Brasil né, ele é um perfeito vassalo da França, né? Então tudo que é francês é très chique, entendeu? Então, é francês, meu Deus do céu, né? Você vai na academia, é França, é tudo francês, né? Às vezes você pega alguma coisa alemã, né? Depende, até no campo da filosofia é França e Alemanha. O Brasil é França e Alemanha, entendeu? E daí pega tudo aquilo ali. Ai, meu Deus, não conhece os franceses, não conhece os alemães, meu Deus, como você não aproveita eles, né? Por quê? Porque né, estar por dentro daquilo que é real é deixar-se influenciar por aquilo que vem de fora e integrar dentro de um modo de pensar que no final das contas dissolve tudo e faz com que tudo perca a sua essência, a sua identidade própria. Que é isso que o Brasil faz. No final das contas ele se dobra a corrente. Então teve marxismo, positivismo, né?
liberalismo, agora, né, a gente tem esse neoliberalismo aqui, né, tudo, privatiza mesmo, privatiza tudo, né, imposto é roubo, e a coisa vira só slogan, você entende? E não se entende qual é a utilidade daquilo, onde é que aquilo funcionou, como é que era o lugar onde funcionou, como é que é o Brasil, qual é a necessidade do Brasil. Não, você pega a ideologia, põe aqui em cima, né, e a coisa vai dissolver aqui de qualquer maneira. Então parece que ao mesmo tempo em que o Brasil se dobra a qualquer influência estrangeira, ao mesmo tempo a pureza da influência estrangeira ela se dissolve e se perde aqui no final das contas, e ninguém sabe o que isso vai virar no final das contas, né? Por isso que diz, tudo vira em pizza. Pizza é uma grande mistura de ingredientes que viram uma terceira coisa, né? Feijoada, mesma coisa, né? Tem essa expressão, feijoada. Ou seja, mistura um monte de coisa ali, perde a essência própria de cada uma, né? A feijoada vem dessa flexibilidade, exatamente. O tal do jeitinho brasileiro é isso. Só que o problema do jeitinho brasileiro é que isso significa um relativismo e uma frouxidão com relação às convicções, que no final das contas transforma a pessoa em alguém que não acredita em nada, né? Acredita no que é conveniente na hora, no momento, vamos dizer, né? Já vi gente dizendo que o Brasil só não virou uma ditadura comunista como a China porque o pessoal não segue regra. Não, o Brasil já teve ditadura, tá? Tem naim ditatorial no Brasil, não se enganem, tá? O Brasil pode virar uma ditadura mais sangrenta que qualquer outra. Tem essa vocação nos naim no Brasil, e não é o do ano. Porque aqui a gente está falando naim do ano. Ou seja, qual seria o destino do Brasil no melhor aspecto? Qual seria o destino do Brasil no melhor aspecto? No melhor aspecto é o seguinte: o melhor aspecto do Brasil é acolhedor, ele chama, ele atrai, ao mesmo tempo em que ele garante um aconchego para quem está aqui. Então, por isso que o brasileiro, de uma forma geral, é um povo que quer segurança pública, por exemplo. Ele gosta muito de segurança pública. O brasileiro quer o policial dando porrada em bandido na plena luz do dia. Ele não tem problema nenhum com isso. Entendeu? Quem tem problema com isso são pessoas que importaram ideologias de outros lugares e acham que a gente precisa adotar isso aqui no Brasil, mas veja que são modos de pensar que são estranhos à própria natureza da nação. A gente estranha isso. Enquanto que em outras nações, por exemplo, essas políticas deram certo, aqui no Brasil nunca deu certo. E nem nunca vai dar. Porque aqui o Brasil ele precisa ser acolhedor ao mesmo tempo em que ele precisa impor um aconchego para todo mundo. Tá? E o aconchego vai se dar, obviamente, com uma rigorosidade moral. Porque aqui precisa de rigor na moralidade, não rigor na lei, é rigor na moralidade. O Brasil precisa de rigor moral, não legal. Rigor moral. O Brasil ele precisa de um rigor moral e religioso. Tendo rigor moral e religioso, ele vira o país mais gostoso do mundo para morar. Ninguém vai querer ir embora do Brasil porque é gostoso de estar aqui. Só que é inseguro. Você pergunta para qualquer estrangeiro por que eles não vêm no Brasil. Você vê o ranking dos 50 países mais visitados do mundo. Sei lá, até Malta é mais visitada que o Brasil. E a gente fica assim, país lindo. Você pergunta para o estrangeiro, por que você não vem para o Brasil? Não tem segurança. Você é assaltado. Não acontece nada. Assalto. O que acontece? Você é extorquido. Acontece extorsão. Você vê a COP30. É uma extorsão à luz do dia. O aluguel em motel. Uma diária absurda. Acho que era 10, 15 mil reais a diária. Seria o brasileiro uma espécie de gnóstico prático? Sim, sem sombra de dúvida. Mas não é o gnóstico enquanto buscador da verdade, né? Gnóstico enquanto buscador da verdade. Não, é só alguém que muito curioso. A pessoa é só curiosa. Né? Então ela só tem um bocado de curiosidade e no final das contas ela não acredita em nada. Né? Ela só junta um monte de coisas ali para parecer cult. O negócio é aparecer. Né? Então veja, no melhor aspecto ele congrega e acolhe. E esse acolhimento ele precisa ser feito com retidão moral, né? E firmeza na prática de
uma religião central, né? Ao mesmo tempo em que as outras elas são deixadas em espaços seguros, né? Todo mundo pode praticar deles, mas tem uma principal, né? Então, por exemplo, o negócio do Estado laico no Brasil foi um desastre. Foi um desastre, porque o Brasil ele precisa de uma identidade religiosa. Agora, não tem nenhuma. E a falta de identidade religiosa clara no Brasil é talvez a pior das causas da desgraça do Naim da Madeira do Salgueiro. Porque a Madeira do Salgueiro precisa de definição. Sem definição, ela apodrece. Então, quando o Brasil ele deixa de ser um Estado confessional, ele deixa de ser um Estado oficialmente de uma religião. E ele passa a dizer, não, aqui a gente não professa religião nenhuma, todo mundo, né, cada um segue a religião que quiser, o Estado não tem nada a ver com isso, né, a gente tem aqui, né, laico. Laico é ateu, basicamente, né, laico. A gente não se mete nos assuntos de religião. Nos Estados Unidos isso dá certo, no Brasil não. Porque os Estados Unidos não precisa dessa firmeza, né, não precisa dessa delimitação tão forte quanto o Brasil precisa. O Brasil precisa, os Estados Unidos não precisa. Então, essa foi uma cópia muito ruim que o Brasil fez, muito ruim. Como seria um nível mais bacana de mistura? Tipo quando alguém pega uma coisa boa do evangélico americano, do muçulmano, etc. Como seria uma coisa mais adequada? Coisa mais adequada é a pessoa dizer assim, eu sou católico, e pronto. E pronto. Claro, ele pode aprender coisas de outras religiões, mas ele é daquela ali. Ele vai nas missas daquela ali, ele pega sacramento daquilo ali, ele não vai em reuniões das outras religiões, ele não congrega em outras religiões, ele congrega na sua. Isso não impede ele ter amigos de outras religiões, não impede ele de aprender com gente de outra religião, de pegar conselho com gente de outra religião, né? Ele é firme sem ser sectário. Essa é a riqueza do brasileiro, entendeu? Ele é firme na crença dele, mas ele não é sectário. Aqui no Brasil é que você pode dizer apropriadamente, né? O judeu, o muçulmano, o católico, o evangélico, tá tudo tomando cerveja na mesa de bar, entendeu? Claro que não, né? O muçulmano ele vai tomar cerveja sem álcool. Mas assim, então eles podem ser amigos aqui no Brasil, porque é todo mundo brasileiro, mas ao mesmo tempo eles podem seguir a sua tradição, enquanto eles têm todos um pano de fundo definido, porém não sectário. Você entendeu? Esse é o melhor do Brasil, é isso. É firmeza sem sectarismo. Entendeu? Eu sou radical, mas não sou fundamentalista. Eu não segrego os outros. Eu os acolho. E eu vivo do meu jeito. E eu deixo eles viver do jeito deles. Aqui junto. Eu chamo ali, né, o judeu muçulmano pra vir no churrasco comigo. Eu tiro o porco do churrasco, entendeu? Ele não come o porco, pronto. Pronto. Tamo todo mundo aí, entendeu? Não tem por que brigar, vamos conversar, etc, né? E festa rola, festa vai, festa vem, cada um vai para sua casa depois. É assim que o Brasil vive, é assim que o brasileiro vive no melhor. Você entende? E com moralidade. É um povo que precisa seguir os ritos de forma consistente, senão ele quebra. Entendeu? Então veja, isso aqui é só vendo o Naim do ano. Já dá para dizer tudo isso a respeito de um país. Mesma coisa dá para dizer sobre uma pessoa. Isso é a mesma coisa. Então veja, o aspecto vocacional profundo precisa ser vivido sob esses termos. Sob esses termos. E sendo a madeira do salgueiro uma madeira maleável e que precisa de princípios, e que precisa seguir um caminho definido, todas as vezes que eu falo de vocação da madeira do salgueiro, eu digo a mesma coisa. Você tem que escolher um caminho e não se desvie. E tem que ser logo. Porque a chance de desvio, à medida que você vai envelhecendo, vai piorando. Até um ponto de não retorno. Geralmente o ponto de não retorno é 35 anos. Tá? Depois dali, é bem mais difícil. Depois de uma certa idade, você pode dizer, acabou, não tem mais o que fazer. Eu só não tem um caminho mais. Então, você faz gerenciamento de danos.
né? Então, dentro... Tá, professor, você falou de vocação. Até agora eu não vi você definir o que ele tem que fazer. Acontece que a vocação pode ser vivida de infinitas maneiras. Pode ser de várias formas. Qual é o caminho? O que ele vai fazer? Aí a gente vai ver a relação no mapa. A gente vai ver os outros Naim. A gente vai ver os binômios. Você entendeu? Isso é válido para uma pessoa, isso é válido para uma nação. O Brasil, infelizmente, parece que não tem mais jeito. Eu olhando o Naim do Brasil e eu olhando como o Brasil está hoje, acabou, não tem mais. Desista. Desista. É questão de tempo. É questão de tempo. Né? Então já era. Não tem mais o que fazer. O Brasil já teve várias oportunidades e se desperdiçou todas. Então, eu não vejo mais solução para esse país. Eu não vejo, não. O pessoal põe muita esperança onde não é devido. Porque o Brasil já largou a definição. Já largou de mão. E o que a gente vê é dissolução moral. Em todos os lados. Então, esquerda, direita... Os dois... é um mato sem cachorro, entendeu? É um mato sem cachorro. Então, a solução, né, tá aqui, ali. A solução tá no seu cultivo. A solução tá em você e nas pessoas próximas. Você tem que ter a firmeza que essa nação já abandonou faz tempo. Entendeu? Você tem que desenvolver essa firmeza, essa retidão e essa radicalidade. Porque se você se deixar dissolver na falta de radicalidade, você é mais um. É mais um. Pode ser mais um pretencioso, mas é mais um. Entendeu? E geralmente o brasileiro é muito pretencioso. Muito pretencioso. Então, gente, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Isso aqui é só o Naim do ano. Só o Naim do ano. Aqui. Para pessoas com esse Naim, seria bom se definir como alguma coisa perante o meio? Então, é bom se definir como alguma coisa. Que é o que o Brasil já deveria ter feito, não fez e nem vai fazer mais. O Brasil não vai mais fazer isso. Não vai mais. Você perca a sua esperança. Não vai. Já se passou tanto tempo, ele não vai mais fazer isso. E teve muita chance. Não vai. Infelizmente, o destino desse país é chegar ao seu termo. Atualmente é chegar ao seu termo. Porque mesmo... assim, gente, não é querer desanimar vocês, tá? Mas percam as esperanças em qualquer iniciativa de massa aqui, tá? Percam as suas esperanças em qualquer iniciativa espiritual de grande porte aqui. Porque toda iniciativa espiritual de grande porte aqui, ela tá fadada a uma dissolução. E ela tá fadada a perder a sua identidade. E a se corromper terrivelmente, tá? Por causa disso. Só essa operação no Rio já mostrou que as pessoas, no geral, gostam de ver que estão tentando, pelo menos, melhorar um pouco a segurança. Claro, porque é o aspecto mais básico da madeira do salgueiro, o acolhimento. Mas como é que você vai acolher sem segurança? Não, entra aqui na minha casa, só tem uma víbora, tem uma cobra, né, tem ali uma armadeira. Tranquilo, deita aí na cama. Claro, a cama tem 5 jararaca ali, mas tá tranquilo, a gente gosta de você. Ninguém quer entrar numa casa assim, você entende? Então primeiro você tem que dar segurança para as pessoas. Resumo, o Brasil tem que ser uma casa de mãe, tomando cuidado para não ser casa da mãe Joana. Acabou transformando-se na casa da mãe Joana, né? Você vê o pessoal da esquerda, quando fala do governo vigente, reclama. Projeto neoliberal. Você vê o pessoal da direita, quando entrou o Bolsonaro, assim, esse vendido. Então, você percebe, eles não estão errados, é tudo verdade, Então, assim, o Brasil não mantém pureza de nada. Não mantém pureza de nada enquanto projeto coletivo de poder. Por causa disso. E se acontecer de fundar uma outra nação? Aí é outra história. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Esse abandono foi decretado pelos líderes da nação. Olha, a gente já teve um problema bem grave ali no Dom Pedro II,
quando ele, né, acaba fazendo aquela controvérsia religiosa com relação ao Vaticano, né? Ali ele se sobrepôs à autoridade espiritual, né? E ele quase decretou o fim do catolicismo no Brasil naquela época. O pessoal fica, ai, nossa, o Brasil é império, ai, Dom Pedro II. Dom Pedro II não gostava do catolicismo. Simples assim. Não gostava. Gostasse, não teria feito o que fez. Então, tome muito cuidado com a idolatria dessas figuras sem saber o que elas fizeram. Né? Foi decretado pelos líderes da nação, positivismo foi isso. Né? Ali no Brasil Império aconteceu isso aí. Aí você vai ver, né? Não houve uma retomada do aspecto religioso no Brasil, mesmo quando houve assim, ai, nossa, ali foi um governo mais direitista. Que direitista o quê? Não houve nenhuma retomada séria do aspecto religioso no Brasil. Não, só foi tendo uma escalada cada vez maior até o ponto em que, né, virou o que é hoje, né? É um estado de bruxos, né? O que o Naim do ano que vem traz para o Brasil, professor? Olha, o Naim do ano que vem não é necessariamente ruim para o Brasil. Mas o binômio do ano que vem é bem ruim. Bem ruim. Vou enfatizar o bem ruim de novo. Ano que vem vai ser treva. Tá. Ano que vem é ou vai ou racha, entendeu? Ano que vem vai ser a última chance. Para quem não emigrar, o que pode ser feito? A pessoa se fortalecer muito, muito? É isso. O pessoal se ilude muito. Eu vou para, sei lá, eu vou para o Canadá, eu vou para a Irlanda, eu vou para a Espanha. Você acha que o processo de dissolução religiosa tá melhor lá? Não tá, não. Tá até pior do que aqui. Porque aqui pelo menos a coisa é maçarocada o suficiente para a gente conseguir ter firmeza individual. Entendeu? Aqui a gente não tem ainda uma imposição monolítica, porque o Brasil nunca conseguiu ser monolítico em coisa nenhuma. E nem vai conseguir. Não é agora que ele vai conseguir ter essa firmeza. Não vai conseguir. Tá? Então, em outros lugares, a gente vai ver imposições monolíticas, enquanto aqui a coisa, né, até vai se tentar, mas não vai dar. Quando separou de Portugal, já começou a dar ruim. Não sei, né? Marquês de Pombal, tá? O mapa já estava fadado. Por causa do mapa, principalmente. Mas é um mapa que dava para viver bem até. Se o Brasil fosse um país de imigrantes e que primasse pela identidade religiosa bem definida, ao mesmo tempo em que acolhe e aceita as outras, isso ia ser um dos melhores países do mundo. Um dos melhores do mundo. Quiçá o melhor. Mas ele abriu mão disso. Né? Ele abriu mão das duas únicas coisas que fariam dele um país maravilhoso. A segurança e a firmeza na convicção religiosa, moral. As únicas coisas que fariam desse país um país bom. Perdeu isso aí, não tem mais nada. Não vai manter mais nada, né? Sad but true. Gente, isso aqui foi uma análise de Naim. Tá? Naim do ano. Eu acho que me detive bastante no Naim do ano, né? Eu queria ver o Naim do mês, Naim do dia. Mas quem vai ver o Naim do mês, Naim do dia, é o pessoal do grupo, ou melhor, o pessoal da Academia Confucionista. Eu vou mandar um pouco mais de análise sobre o mapa do Brasil lá na comunidade, na Academia Confucionista de Estudos Tradicionais Hongyan. Né? Lá vocês vão ter esse privilégio. E aqui, né, infelizmente, acabou o nosso tempo a respeito de análise de Naim. Então, assim, você quer ver mais? Vai lá no link da bio, analisa se a proposta é legal para você. Eu acho que ela é irrecusável. Tá? Entra e aguarde que a gente vai ter uma análise bem mais profunda sobre o mapa do Brasil pelo aspecto dos Naim. Tá? Então, não perca, tá? Não perca. Você está vendo a gravação agora? Aproveita.
Gostou da análise do Naim do Brasil? Vai ter a análise do Naim do mês, o Naim do dia, o Naim da hora do Brasil lá no grupo, né, lá na Academia Confucionista. E vai ser liberado, né, nos próximos dias com uma boa cadência para vocês conseguirem saborear, para vocês conseguirem ouvir, conseguirem assimilar. Isso é uma amostra grátis das aulas que estão por vir. Tá legal, gente? Então, muito obrigado pela atenção de cada um e cada uma de vocês aqui. Fiquem com Deus e não percam a entrada na Academia Confucionista, tá bom? Tchauzinho. Deus abençoe. Até a próxima.